Vamos lá, faltando uns 10 minutinhos, vamos aproveitar esses minutinhos finais para a gente resolver as questõezinhas de revisão para a prova. Acabei de produzir a prova, justamente me baseando nessas questões, e vamos que vamos. Provinha de PG, né? Nós vimos na última aula as formuletas, já vimos alguns exemplos, e vamos ver o que está acontecendo então. Questão 1, o cara diz o seguinte: para uma PG onde o primeiro termo é 1 sobre 64, A1 é igual a 1 sobre 64. E a razão é 4, razão igual a 4. Calcule o 10º termo, o cara quer o A10. Copiando a fórmula, AM é igual a 1 que multiplica KQ elevado a N menos 1. Como eu quero achar o A10, o A1 é 1 sobre 64, a razão é 4, e como eu quero o A10, fica 9, 10 aliás, né? Menos 1. A10 é igual. Se o cara vai fazer do jeito convencional aí, vai ficar bem complicado. O melhor seria lembrar que 1 sobre 64 pode ser escrito como 2 elevado a 6. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 2 elevado a 6. E aqui eu poderia escrever 2 ao quadrado elevado a 9. 10 menos 1, 9. Certo? E 4 é 2 ao quadrado. Aí ficaria que o A10 é igual a 2 ao quadrado elevado a 9, multiplica, dá 2 na 18, sobre 2 elevado a 6. Mantém a base, subtrai os expoentes, dá 2 na 12. Como dá 2 na 12, e teoricamente a gente já lembra que 2 na 10 é 1024, né? Um número muito famoso e importante de se lembrar. Então 2 na 11 é 2 vezes 1024, 2048. E 2 na 12 é 2 vezes 2048, 4096. Claro que eu poderia ter feito 4 vezes 4 vezes 4, 9 vezes, né? E depois ter dividido por 64, mas ia acabar demorando um pouquinho mais. Então o segredo da PG muitas vezes é trabalhar com potências mesmo. Questão 1 foi, é isso aí, questãozinha bonitinha. Botei números, né, parecidos também para o cara poder usar essa solução para raciocinar na solução da prova. Questão 2 dizia: determine o número de termos da PG, e ele deu a PG. Forneceu que o terceiro termo é 1/3, que o quarto termo é 1 e que o último é 729 e nada mais. Bom, primeiro, olhando o desenho, eu sei que o A3 é 1/3 e o A4 é 1. E lembra que a razão, como é que se obtém a razão de uma PG? Tu pega o termo da frente e divide por um termo de trás. Então eu posso obter a razão dessa PG, que vai ser 1 dividido por 1/3. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda, a razão é 3. Claro que a gente poderia ter obtido isso mentalmente, está na cara, que foi multiplicado por 3 daqui para cá, né? E eu sei que o AM é o 729. A gente poderia sim ter descoberto quem é o A1, né, usando a fórmula desse jeito que ela é, mas o jeito mais poderoso de matar essa questão é lembrar que a fórmula AM igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, pode ser alterada. Eu posso colocar K no lugar do 1 e ela fica uma fórmula muito mais forte. Porque agora eu tenho o AM, que é 729. Eu vou usar o A4, que é mais bonito, ó, 1. Como eu vou colocar o A4 ali no lugar do AK, eu sei que o meu K tem que valor? 4. Como eu sei o valor do Q, que é 3, eu vou substituir ali e vai dar tudo certo. Vamos ver como é que vai ficar então. 729 é igual a 4, 1, Q, 3 elevado a N menos 4. Vou ter que, como 1 vezes 3 elevado a N menos 4 dá 3 elevado a N menos 4, eu vou ter que fatorar o 729. Se a gente fatora o 729, divide
243 divide por 3. 81 divide por 3. 27 divide por 3. 9 divide por 3. 3 divide por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 3 elevado à sexta. Como 3 elevado à sexta é igual a 3 elevado a n menos 4, dá para cortar as bases e daí eu concluo que 6 é igual a n menos 4. Menos 4 passa para o outro lado, mais 4. N igual a 10. Tem 10 termos. 10 termos. Um pouquinho mais trabalhosa essa. Um pouquinho mais trabalhosa. Tivemos que primeiro achar a razão, modificar a fórmula, tirando o 1 e botando o K, aí a fórmula ficou mais poderosa, aí a gente economizou tempo. Porque senão primeiro nós teríamos que calcular o A1 para depois o A10. Beleza. A questão 3 é mais uma pegadinha. Em uma PG, o primeiro e o último termo são 1 e 625. Determine o termo médio. Olha que sacanagem, parece que é piada isso aí. O cara só deu o primeiro e o último termo e quer que eu ache o termo médio. Para isso, de repente, valeria a pena a gente lembrar de uma propriedade da PG, né? Vamos fazer uma PG bem boba. 2, 4, 8, 16, 32. Olha o que acontece nessa PG. Se eu tenho o primeiro e o último, se eu multiplico eles 2 vezes 32, se eu extraio a raiz quadrada de 64, então se eu fizer a raiz quadrada do produto dos termos extremos, eu acho o termo médio. O primeiro termo da PA era 1, o último termo era 625, então o termo médio, o A médio vai ficar igual a 1 vezes 625, o primeiro multiplicado pelo último, raiz quadrada. 1 vezes 625 é 625, e a raiz quadrada de 625, 25. Então, independentemente de qual for a razão, a PA tem que ter no termo médio o 25. E tu vê, nem falando quantos termos tem, né? Então é só lembrar daquela propriedade. Questão 3 ficou light. Questão 4. Determine a soma dos termos da PG seguinte. Essa é outra que assusta o cara. Olha, ele pensa, não dá para resolver. O cara não me disse onde é que termina, mas justamente as reticências mostram que a PG tende ao infinito. E aí, existe uma maneira de somar os infinitos termos de uma PG infinita. É só jogar na fórmula A1 que multiplica 1 menos Q. E como o primeiro termo era 1 e o segundo termo era 1 nono, está na cara que eu estou multiplicando por 1 nono, né, para chegar no próximo. Então, 1 vezes 1 nono, 1 nono. 1 nono vezes 1 nono, 1,81 avos. Certo? E assim por diante. Logo, a razão é o próprio A2, é 1 sobre 2. Ou então, a razão é um termo da frente dividido por um termo de trás. Dividir por 1 não muda nada. Vou pegar essa razão e vou colocar ali, ó. A soma dos infinitos termos vai ficar igual. A1 é 1. 1 menos 1 nono. Certo? Para subtrair aquilo ali, eu vou fazer o seguinte, ó. Tiro o MNC entre 1 e 9, que é 9, divido pelo de baixo e multiplica pelo de cima. A soma dos infinitos termos vai ficar igual. 1 sobre 9 menos 1, 8. 1 sobre 1 que divide 8 nonos. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso segunda. 1 que multiplica 9 sobre 8. A soma dos infinitos termos vai dar 9 sobre 8. E dá para achar quanto que é 9 sobre 8, né? 9 dividido para 2 é 4,5. Para 2, 2,25. Para 2, 1,125. Se for dividir 9 por 8, dá 1,125. Essa é a soma dos infinitos termos da PG. 1,125. 9 dividido para 2, 4,5. Para 2, 2,25. Para 2, 1,125. Agora estou seguro. Então era só jogar na formuleta mesmo. E a última. Acabei de criar essa questão bem bonitinha. Olha só a hipótese que a questão levanta, meu querido. Se as pessoas não morressem mais e a população da Terra dobrar a cada ano, calcule o número de habitantes da Terra em 4 anos. Considere inicialmente que a Terra tenha 100
E já que a soma dos termos da PG crescente, então tem que ser a última fórmula. A soma de quantos anos eu quero? 4 anos, então é o S4. Né? Os 4 primeiros termos eu vou somar. O A1 é o próprio 6 bilhões. Que multiplica Q elevado a N menos 1. O Q, já que dobra a cada ano, né, é 2. 2 elevado a 4 menos 1 sobre Q menos 1. 2 menos 1. Certo? Então eu só substituir os dados na fórmula. Sn igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. A soma dos 4 termos dessa PG então vai ficar 6 bilhões. Eu faria assim, cara, 6 é 10 na 9. Ai, eu vou de 0. 2 na 4, 12 é 2, 4. Fez 2, 8, fez 2, 16. 16 menos 1, 15. Dividido por 2 menos 1, que é 1. Então, na verdade, 6 vezes 15 é 90. 90 vezes 10 dá 9, 90 milhões. Certo? De habitantes. 90 milhões de habitantes. 90 mil, milhões, milhões. 90 milhões de habitantes. Então não era tão difícil. Certo? Uma avaliação que é sem falta na semana que vem. Tem essas mesmas 5 questões. Hoje de madrugada o videozinho já está na net. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.